Masculinidade tóxica versus masculinidade bíblica. Será que esses conceitos são a mesma coisa? Será que dizem respeito ao mesmo perfil de pessoa, de ser humano? O que é que isso quer dizer? É sobre isso que nós iremos falar hoje. E para falar sobre isso com vocês, eu peguei aqui algumas notas que eu estarei consultando. Masculinidade tóxica é um conceito que surgiu há cerca de 3 décadas, mais ou menos na década de 90, e diz respeito a duas palavrinhas, né? Masculinidade é a características do homem, do ser masculino, e tóxico é tudo aquilo que produz efeitos nocivos no organismo. É um conceito importado da farmacologia para as ciências sociais. E nós chegamos a esse conceito de masculinidade tóxica. Um perfil de homem, um tipo de homem que é tóxico, que faz mal, que agride. Então esse conceito, ele é um modelo de masculinidade que não permite diálogo, que não permite afeto ou demonstração de fraqueza. Esses conceitos aqui eu peguei de algumas leituras breves que eu fiz sobre o assunto. E na minha experiência pessoal, Emanuel, eu vejo que muitas vozes do diabo às vezes chegam na nossa mente. Como na minha vida aconteceu. Sobre o que é homem, sobre como o homem deve ser e sobre como ele deve agir. Eu não vou me ater aqui às situações da questão da violência, de agressão física, mas eu vou me ater aqui a 3 pontos principais de vozes do diabo. O diabo é o pai da mentira. E se o diabo é o pai da mentira, essas vozes que vêm do diabo também são mentirosas, mas a gente consegue combater com a verdade da palavra de Deus. Mentira número 1 do diabo. Homem que é homem trai a sua esposa. Eu ouvi isso de muitas pessoas que eu já perdi a conta durante grande parte da minha vida. Homem que é homem trai a sua esposa. Homem que é homem não fica só com a mulher, só se ele for frouxo. Se ele for homem de verdade, homem mesmo, esse homem ele tem mais de uma mulher, ele trai a namorada, ele trai a esposa. Mas o mandamento de Deus, o 7º mandamento, diz: não adulterarás. E derruba essa mentira do diabo. Uma segunda mentira do diabo que eu vou contar aqui é que quando você tem relação fora do casamento, sua relação com a sua esposa fica muito melhor. Se você trair a sua esposa, vai melhorar a sua vida com ela dentro de casa. Mentira. Mentira do diabo. Se a gente pensar bem, a gente sabe que essas coisas são mentira. Outra terceira mentira que eu vou falar aqui: bater em mulher é normal. Sim, já teve um camarada uma vez, em uma roda de pessoas, que falou que batia na sua companheira e deu como uma coisa normal. E outras pessoas até concordaram, outros homens. Ah, mas quando ela me estressa, quando ela me perturba, aí eu também não sou de ferro. E coloca-se como se agredir a sua esposa, agredir a companheira, seja uma coisa normal.
Se você pegar os noticiários, aí você vai ver várias notícias. Homem agride mulher, homem mata mulher, homem taca fogo na casa com a mulher dentro enquanto ela dormia. Isso é bem comum, são manchetes bem comuns nos noticiários. E o pior é quando esse homem vem com com o que se chama de síndrome de Dom Juan. A síndrome de Dom Juan é o camarada que, num primeiro momento, ele parece ser um homem bom, ele chega todo gentil, todo romântico, todo conquistador, mas depois ele se mostra com todas essas características que nós acabamos de falar. E você não tinha como saber de toda a história, da verdade por inteiro no princípio. Mas o mais preocupante ainda é você pegar todas essas características e esse perfil de masculinidade tóxica e você generalizar e pensar que todos os homens são desse jeito, que todos os homens agem dessa forma. Ah, homem é tudo igual. Homem é tudo farinha do mesmo saco. Ah, ele fez isso porque ele é homem. Aí daqui a pouco os homens também estão devolvendo. Ah, a mulher também é tudo igual. Mas o difícil mesmo é alguém querer olhar para dentro de si mesmo e se arrepender dos seus pecados e reconhecer os seus erros. Somos todos iguais enquanto seres humanos, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. E biblicamente, como é a postura do homem segundo a Bíblia? O homem segundo a Bíblia, o homem segundo a vontade de Deus, é esse homem aqui da masculinidade tóxica? Foi assim que Deus mandou que o homem fizesse e agisse? Ah, Emanuel, eu já ouvi falar que a Bíblia é machista. A Bíblia é muito machista, é um livro machista. É sobre isso que nós vamos falar agora. De fato, a Bíblia ela coloca o homem em uma posição de liderança. Sim, isso é verdade. Mas não é uma liderança autoritária. Na verdade, nada das coisas de Deus são autoritárias. Deus tem a sua vontade, a sua palavra, suas revelações, e nós somos livres para escolher viver em obediência ou não. Então, essa liderança bíblica ela foi dada desde o Gênesis, quando a mulher foi feita a partir da costela do homem. E o homem foi colocado nessa posição de liderança. Se isso para você é machismo, cada um pensa como quer. Ah, não, Emanuel, eu acho que é a mulher que tem que ser a liderança da casa. Tudo bem. É um pensamento também mas ele entra em contradição com a palavra de Deus. Ah, Emanuel, eu acho que tem que ser os dois, que tem que ser... O que é que diz aqui em Efésios 5:23? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Se você está em alguma igreja que não está falando de Cristo, que é o cabeça, é alguma coisa errada. Corra rapidamente.
Se você acha que a mulher deve ocupar essa posição de liderança junto com o homem, né, eles vão acabar divergindo em algum momento. E a própria palavra de Deus diz que uma casa dividida sobre si mesmo não subsistirá. Uma hora essa casa vai cair. Mateus 12, 25. Em Amós 3,3 diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Como é que você vai andar com a sua esposa, com a sua mulher, dentro de uma casa, os dois querendo, cada qual puxando para os seus interesses, cada qual... Uma hora vai dar problema. E dá. E é desse jeito que os casais têm se separado, têm se divorciado em números muito alarmantes. Mas seguindo aqui, né, qual é o modelo de liderança bíblico para o homem? Como essa masculinidade bíblica, essa liderança masculina bíblica? Eu trouxe aqui 3 pontos para a gente falar sobre isso. A primeira característica do homem bíblico é que ele é um homem que ama a Deus e ama ao seu próximo. Lucas 10, versículo 27, o Evangelho segundo escreveu São Lucas: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você está amando a Deus dessa forma? De todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças? Quanto tempo você tem passado com Deus? Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Como é que eu sei, Emanuel, que eu estou amando a Deus? João 14,15, Evangelho segundo escreveu João, nos dá uma pista. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você está obedecendo os mandamentos de Deus? Assim você sabe que está amando a Deus. Mas a segunda parte aqui diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O exemplo de masculinidade bíblica é alguém que ama a Deus em primeiro lugar e que ama ao próximo como se ama. Então é uma pessoa que também tem amor próprio. Essa é a masculinidade bíblica. Outras características estão em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 4. Fala aqui sobre a liderança do homem, como é que ele deve ser. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então essa história de ter mais de uma mulher não é bíblico. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, sem violência, porém cordato. Cordato é alguém que concorda, que tem facilidade em concordar com as coisas, em entrar em acordo. Inimigo de contendas, não avarento, uma pessoa que não é avarenta e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. Então essas são as características de um homem de Deus, não aquelas características que nós falamos no começo desse vídeo.
Em Efésios 5, de 25 a 29, também nos dá outras informações de como deve ser o homem de Deus e a masculinidade bíblica. E diz assim: maridos, qual é a postura do marido? Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, o homem de Deus tem que dar a vida pela sua esposa, para que a santificasse, para apresentá-la gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Então é assim que nós devemos amar a nossa esposa. É essa a masculinidade bíblica que não tem nada a ver com a masculinidade tóxica. Você imagina um homem que ama a sua esposa, que trabalha, que dá provisão em casa, que cuida, que ama, dá carinho, dá atenção. Um homem que realmente ama e protege a sua esposa, a sua família. Você acha que essa mulher vai ter dificuldade de se submeter a esse homem? Só se ela for doida. O homem que faz tudo por ela. Esse é o sonho de toda mulher, é encontrar um homem dessa forma. É encontrar um homem segundo o coração de Deus, só que muitas vezes elas acabam procurando nos lugares errados, infelizmente. Então essa é a vontade de Deus para o homem, para o ser masculino, não essa masculinidade tóxica. E muitas vezes as pessoas colocam, não, tem esse machismo desses homens, vê uma notícia de que um homem matou uma mulher, esses machistas, esses povo tá por causa da Bíblia. Não, gente, uma coisa não tem absolutamente nada, são totalmente opostas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas de repente você que me escuta, você é este homem que já brigou muito com a sua esposa, que já falou muitas palavras grosseiras, ou que não amou da forma que devia, ou que até já chegou já até agrediu fisicamente. E você está falando na sua mente, Emanuel, eu sou este homem. O que eu faço? Se esses pensamentos estão na sua mente, o reconhecimento é o primeiro passo que conduz a pessoa ao arrependimento e à mudança de mente. Busque a Deus, se arrependa dos seus erros, que Jesus está de braços abertos oferecendo o seu perdão. Emanuel, não concordo com nada disso que você falou, eu acho tudo isso uma grande... Não concordo mesmo. A palavra de Deus que eu deixo aqui é Josué 24:15. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem você quer servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou aos deuses dos amorreus. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa buscaremos este modelo, este padrão de Deus e de masculinidade bíblica segundo a palavra de Deus, que é a palavra da verdade,
independente do que digam as vozes do diabo na nossa mente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.